E aí a você que chegou até aqui, bem-vindo à resenha do Racelli. Vamos falar aí de Vasco 1, Puerto Cabelo 0. Jogo válido ontem pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Queria pedir desculpa, né? Vídeo saindo tarde, é porque o jogo ontem já foi muito tarde, eu tive alguns imprevistos. E aí só tô conseguindo fazer o vídeo por agora e postando aí o mais cedo possível. Pessoal, vamos lá. Não dá, né? Carille não dá. O Vasco ontem teve... Eu não vou dizer que teve sufoco de ganhar, pois o time adversário não atacou. O time adversário não propôs nenhum risco ao Vasco. Ou seja, o Vasco não teve dificuldade de ganhar, né? Teve dificuldade de fazer gol. O goleiro parou o Coutinho. Foram no mínimo aí 4 finalizações do Coutinho de cabeça, estando de fora da área, estando dentro da área, de peito de pé. E o goleiro pegou todas. Então o Vasco não teve dificuldade de ganhar. Mas o jogo tinha que ser no mínimo uns 4-0, pois o time que o Vasco enfrentou é ridículo, é muito ruim. E mais uma vez o time de Carille também mostrou muita imponência física. O Vasco entrou a campo com apenas uma diferença em relação ao jogo contra o Melgar. O titular foi o Tietê no lugar de Paulinho, e eu acho que mostrou que o Tietê tem que ser titular, não fez uma brilhante partida, mas jogou mais do que o Paulinho vinha jogando e do que entrou também, né? Entrou muito mal o Paulinho. Já já a gente fala das substituições. Para mim ficou claro que a ideia do Vasco era forçar os seus pontas, tanto o Garré, tanto o Nuno Moreira, 2 partidas abaixo dos jogadores, e tentar ficar alçando bola para o Verratti. O Coutinho também procurando muito o jogo hoje, procurando finalizar. Eu acho que esses jogos pequenos são importantes para os jogadores que estão um pouco em baixa fazerem gols e acabar até se motivando um pouco, né? O Coutinho tentando, buscando o jogo, finalizando de fora da área. Uma partida excelente do Hugo Moura, para mim, junto com o Verratti, os melhores da partida. E como o Puerto Cabelo era um time que não oferecia risco nenhum ao Vasco, os seus zagueiros e laterais estavam subindo muito. É até raro a gente ver o Vasco e um Vasco de Carille subindo muito assim as suas linhas. O João Vitor e o Lemos muito à frente. Os laterais chegando muito para apoiar no ataque. E a gente via muito essa dobradinha aí, né? Do Nuno Moreira com o Piton, do Paulo Henrique com o Garré. E todas as bolas sendo alçadas em prol do Verratti. E todas as bolas sendo mal lançadas, cara. Mal lançadas. Teve até o belo lançamento que foi do PH para o Coutinho, que parou numa defesaça do goleiro. E depois continuava. Nuno Moreira cortava, cruzava mal. Piton mal. Até que mais um cruzamento mal do Garré. Foi um cruzamento mal, pessoal. Pelo amor de Deus. Viu? Foi um cruzamento muito ruim do Garré. Um balãozão, que a bola tava quase saindo da área praticamente. E o sinistro Pablo Verratti, cara. Ele colocou de cabeça. Lá ele. Ele não simplesmente cabeceou. Ele é como se o cara desse um chute colocado. Só que de cabeça. Ele é sinistro. Já acabou essa história de que ele é o melhor da América de cabeça. Ele é o melhor do mundo de cabeça. Não tem jogador melhor que o Verratti de cabeça. E aí o Vasco ia para o intervalo ganhando de 1-0 com a completa justiça. Porém, um time ainda apático. Não é aquele time que dá brilho. O Vasco não tinha como ganhar ontem de apenas 1-0 contra esse time ridículo que não joga nem Série B aqui, pô. Voltamos para o segundo tempo e a proposta seguia a mesma. Bola forçada em Verratti. Ah, isso não é para forçar a bola no Verratti? Cara, é para forçar. Ele tem um ótimo cabeceio, ele tem um ótimo pivô. Mas a gente quer ver o Vasco construindo ali pelo meio. Tocando a bola nos pontas, os pontas indo para dentro, construindo a jogada. E ontem não foi isso. Foi bola jogada na área, a Deus dará. E aí via no que dava, né? E continuou assim. Teve algumas bolas ainda que o Coutinho chutou e o goleiro pegou. O Vasco siga com essa mesma tática, não dando certo. A torcida já impaciente com o Carille. E aí aos 29 minutos vieram as primeiras substituições. Saiu o Coutinho, muito aplaudido, e eu acho que justo, para a entrada do Payet. E saiu o Garré, mais uma partida apática do Garré, para a entrada do famigerado Déby Lloyd Augusto, que fez mais uma partida ruim. Eu vou tentar evitar parecer que eu estou querendo queimar ele. Até porque eu nem tenho esse poder, né? Eu sou apenas um torcedor entre milhões do Vasco aí. Mas que ele é um jogador fraco, é o que ele tem mostrado até agora. Tudo que ele mostrou no Vasco é ser um jogador fraco. Ele não oferece nenhum perigo à zaga adversária. E assim seguiu o jogo. A bola ia no Lloyd, sem perigo nenhum. A bola vinha no Payet, ele até que tentava criar um lancezinho. Teve até um lance que eu achei que o Payet poderia ter soltado a bola ali no Lloyd, né? Ele fez uma bela jogada ali, bateu a bola, passou no cantinho assim do goleiro, ia ser um belo gol. Mas o Lloyd ali estava livre. E eu não sei se está sendo proposital, mas teve alguns lances que o Vasco, por exemplo, com o Hugo Moura, com o Paulinho, vinha carregando aqui pelo lado esquerdo. E aí, cara, o Lloyd estava livre de um lado aqui próximo. E tinha outros jogadores
como se fosse ali o Payet, como se fosse o Verratti, entendeu? Como se fosse o Paulo Henrique mais afastado. E a intenção dos jogadores do Vasco era tocar lá e não tocar no Lloyd. Eu não sei se está sendo algo proposital, mas eu acho que sim, eles começam a ver que o jogador não tem esse poder ofensivo como parece. Ele parece ser apenas um maluco que bota a bola na frente e corre, entendeu? E não gera perigo ao gol adversário. E eu acho que tem que começar a, infelizmente, dar menos oportunidade. Já que trouxe, ele vai acabar entrando, muitos jogos e tudo. Mas ele já fez jogos titular, já fez jogos entrando, contra time bom, contra time ruim. E ele não consegue mostrar, cara. E lembrando, eu torço por ele. Ele joga no meu time. O que eu mais quero é que na próxima partida ele faça 5 gols e mande quem tá criticando ele se lascar, cara. Mas a gente... não parece que ele vai fazer um gol. Todo jogo ele entra e sabe, cara, não oferece aquele perigo. E lembrando que o Lloyd entrou para jogar na outra ponta, né? Até que aos 36 minutos de jogo, o Carille fez as suas últimas mudanças. Saíram o Nuno Moreira, uma partida bem apática, bem apagada, e o Tietê para a entrada do Ryan e do Paulinho. E aí o Ryan e o Lloyd Augusto inverteram de lado e o Lloyd continuou não jogando nada. O Ryan teve até uma oportunidade ajeitada pelo Lloyd, chutou todo descabeado, a bola acabou indo para fora. E no mais foi isso, cara. A essa altura do campeonato, o Carille sofreu diversas vaias. A torcida mandou ele e o Pedrinho ir para casa daquele lugar, muitas vezes durante a partida nessa reta final. E eu de verdade achei que mesmo assim o Carille seria demitido, cara. Eu tive uma leve impressão, pois a torcida começou a pegar muito no pé, foi muito forte. E podem ter certeza que contra o Sport será do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmo o Vasco ganhando de 5-0, vão ter críticas fortes a Carille e críticas justas. Eu acho que não dá mais o trabalho dele no Vasco. A torcida deixou claro que ele não era mais bem-vindo, comandando o clube ontem, xingou muitas vaias, criticou de uma forma geral. Após o fim do jogo, essas vaias até se intensificaram. E aí, pessoal, no mais foi isso. O juiz apitou o final do jogo. O Vasco ganhou de 1-0, sua primeira vitória aí na Copa Sul-Americana. O Vasco que está com 4 pontos. O outro jogo do grupo do Vasco será hoje, né? Lanús e Melgar, lá na Argentina. O Vascão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro já nesse sábado, em São Januário de novo, enfrentando a equipe do Sport. Jogo que o Vasco precisa ganhar, precisa voltar a vencer, chegar a 6 pontos aí no campeonato. E para a torcida aí ficar minimamente satisfeita, é o Vasco ganhar do Sport, após o jogo o Carille ser anunciado como não mais técnico do Vasco. E logo em breve o Vasco está anunciando aí um bom técnico para a sequência dos campeonatos. No mais é isso, espero que você que chegou até aqui tenha gostado do vídeo, compartilhe por favor, copie o link para nos ajudar, deixe um comentário aqui nesse vídeo, estou aguardando de verdade, valeu? Até breve, pessoal.